Queridos, você está feliz de estar na casa do Senhor? Se foi de coração? Você está feliz de estar na casa do Senhor? Dê glória a Deus bem alto para Jesus. Aleluia. Os olhos do Senhor estão atentos aos fiéis da terra. Você se considera alguém fiel? Faz uma outra pergunta. Você se considera alguém justo? O que é justiça? O que é ser justo? É dar ao outro o que lhe é de direito. Você se considera alguém justo diante de Deus? Você se considera justo para Deus? Dá para Deus o que é de direito? Nessa noite nós estamos aqui para oferecer um culto para o Senhor. O culto para Ele, sinal de, de agradecimento, reconhecimento, porque dele, por Ele, para Ele são todas. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim: meu irmão, diga: meu irmão, eu te amo. Eita, gente, que na hora deu até o nó na garganta. Calma, gente. Amém? Não é o que o nosso irmão falou aqui? Não sei quem foi que falou, foi tu mesmo, né? Amar, nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Queridos, corre lá para Ezequiel. Falar como eu sempre falo, né? Sempre preparo alguma coisinha aqui, mas o Espírito Santo sempre faz do jeito dele. Ezequiel 47. Eu estava desde o aniversário da igreja. Após o término do aniversário da igreja, o Senhor me deu uma mensagem em cima desse próprio tema aqui, ó, águas profundas, em cima do próprio texto. Nós vemos aqui vários pregadores trazendo uma palavra interessante, que todos trazem palavra e vai, e Deus pega e ainda te dá ainda em cima do texto. Você diz: poxa, mas já foi tanto pregado, né? Mas, querido, que o Senhor Jesus, Ele possa, assim como iluminou meu coração, iluminou a minha mente, iluminou a minha vida, Ele possa hoje também iluminar a tua casa, a tua família, o teu coração. Amém, amados? Ezequiel 47 diz assim: depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saiu águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho... Foi o microfone? Glória a Deus. Pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam aonde? Aonde que as águas davam? E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar. Águas que me davam pelos... E outra vez mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos... E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio, ou seja, a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amém, amados? Palavra do Senhor. Toca nessa pessoa que está ao teu lado e diz assim: meu irmão, diga: meu irmão, não deixa nada atrapalhar aquilo que Deus tem na tua vida. Amém, amados? Queridos, podemos assentar neste momento. Trocar de funcionário. Queridos, digo para vocês que eu estou muito feliz porque hoje pela manhã, novamente o Senhor me lembrou do texto de Jeremias 20, né? 29. Quando Jeremias diz assim: eu pensei em não mais falar do teu nome, não mais pregar do teu nome. Mas ele vai dizer depois, ele diz assim: mas eu tenho um fogo cerrado, travado no meu coração, que não me deixa parar, não me dá descanso. Amém, amados? É por isso que a gente sempre canta aquele: eu tenho um fogo cerrado em
Meu peito. E se você está aqui nessa noite é porque eu sei que tem um fogo aí dentro. Porque você poderia estar fazendo inúmeras coisas. Eu não posso nem citar nome de novela que eu não sei qual novela passa. Mas você poderia estar assistindo uma novela, assistindo uma série, assistindo Netflix, assistindo YouTube, vendo Facebook, inúmeras coisas. Mas você está aqui nessa noite. Mas que a tua vinda neste lugar, querido, não seja em vão, sabe? Que você não tenha vindo aqui somente para passar um tempo, ou para não ser cobrado depois, porque senão não vai valer a pena. Mas que esse momento possa trazer para a tua vida, de hoje em diante, sabe? Muitos milagres, muitas respostas de Deus no teu coração. Amém, amados? Você crê nisso? É dando que se? Diga, é dando que se? Então dê algo nessa noite para o Senhor. Dê uma glória a Deus, dê aleluia, ofereça um culto para Ele. Queridos, olhando aqui para o texto de Ezequiel, hoje eu digo para vocês, assim, a cabeça, eu parava, corria, ia lá no quarto, parava e voltava lá para ler de novo, lia, aí ia lá para a cozinha, voltava de novo para ler, e fiquei naquele negócio, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, porque, sabe, eu vou tentar resumir o máximo aqui, querido, porque se fosse da trela mesmo assim para falar em cima do texto, nós íamos embora. Porque se nós formos meditar realmente na palavra, não só ler, mas meditar, nós somos ministrados por Deus de uma forma gloriosa. Sabe, por isso que ele vai dizer medita, ele não diz assim, lê a tua Bíblia dia e noite, ele diz medita. Mesmo que você leia um versículo no dia, querido, mas se você meditar neste versículo, vai fazer muito mais efeito do que você ler um capítulo todo, sabe, naquela pressa, naquela agonia para terminar e dizer, eu li um livro da Bíblia. Mas enquanto que alguém leu um versículo apenas, meditou nesse versículo e Deus tocou no coração dele. Entendeu? Então isso é meditar. Então, queridos, hoje, quando eu estava novamente meditando, colocando aqui, Senhor, me direciona, Senhor, faz. E o Senhor Jesus, quando nós vamos olhar para a história de Ezequiel, primeiramente o que me tocou nesse texto aqui, desde o aniversário da igreja, nós vimos aqui vários pregadores falando sobre eu fui, eu fiz, eu isso, né? Mas eu, quando estava meditando no texto, eu fui ler pausadamente, realmente, o texto fala que foi Ezequiel que andou na água. O texto fala que foi Ezequiel que mediu os 1000 côvagos. Não. Você consegue já entender o mistério aqui? Porque se você olhar para o texto aqui, a história de Ezequiel neste momento aqui, e não só nesse, mas se você for olhar todas as visões que Ezequiel teve, em nenhum momento ele esteve sozinho. Em nenhum momento foi ele que deu o passo. Por quê? Porque toda vez ele vai falar e dizer assim, no começo ele já começa a dizer assim, ó, depois disso, me fez voltar. E você vai ler mais adiante, ele vai dizer no versículo 2, e ele me fez sair pelo caminho. E depois ele vai dizer, ele mediu 1000 côvagos e me fez passar. Você consegue entender o que eu já estou querendo dizer nessa noite através desse texto? Quando eu pensei nesse texto, eu estava imaginando águas profundas, mas Deus me colocou no texto, em cima desse texto, trabalhar sobre homens e mulheres controlados por Deus. Sabe, homens e mulheres que são guiados por Deus. Porque existe uma diferença quando eu tento usar Deus e quando eu deixo Deus fazer na minha vida. Quando eu deixo Deus me usar, Deus me leva para onde Ele quiser, Deus, sabe, me surpreende. Sabe, não é mais o eu, não é mais a minha sabedoria, o meu conhecimento, mas a sabedoria de Deus. Porque primeiramente Deus começa dizendo, ei, quando você questiona Deus, eu não sei falar, eu não sei dizer, Deus diz, ei, eu vou ser com a tua boca, o que eu te mandar falar, tu vai falar. Isso aqui eu quero falar com o profeta, com homens e mulheres de Deus. Porque nós estamos vivendo um momento, eu achei maravilhoso hoje, não para gloriar quem veio aqui na frente, mas maravilhoso que quando você toma a decisão de vir aqui na frente, mesmo com medo, né, pastora? Mesmo com medo, porque o medo não é ficar parado, o medo é agir em cima do medo, é tomar decisão em cima do medo, é agir com ousadia em cima do medo. Você se levanta do teu lugar, vem até aqui na frente para falar o que Deus tocou no teu coração. Você não imagina o que o céu está preparando para você. Queridos, homens e mulheres guiados por Deus. Você vai olhar Ezequiel. Quando eu estava meditando aqui, o Senhor me levou no começo da história de Ezequiel, no capítulo 1. Ezequiel
tem uma visão. Ele começa dizendo: eu tive uma visão. Olha a primeira visão de Ezequiel: eu tive uma visão. E o interessante é que quando Ezequiel tem aquela visão que os irmãos conhecem, que viu um com cabeça disso, um com a cabeça daquilo, pé desse jeito, pé de cordeiro, pé não sei de quê, 2 asas, viu o céu pegando fogo, em volta dele um negócio reluzente, e vai contando aquelas maravilhas. E o interessante é que no final do capítulo 1 ele vai dizer que Ezequiel se joga no chão com o rosto em terra, porque agora Ezequiel teve uma visão de algo sobrenatural. Pergunta para a pessoa que está ao teu lado assim: meu irmão, que tipo de visão você está tendo? Tem gente que só vê visagem. Tem gente que não consegue ver o sobrenatural de Deus, que Deus tem para a vida dele. Tem gente que só, eu estou vendo aqui, tu viu aquele vulto? Ei, começa a ver o reino de Deus, começa a ver a glória de Deus. Porque uma coisa é certa, que quando Ezequiel estava tendo toda aquela visão, eu estava lendo hoje, tintim por tintim, sabe? E eu olhei e dizia: rapaz, se eu visse isso aqui, eu já tinha corrido. Mas Ezequiel agora, ele pega, ele vê aquele sobrenatural, ele se joga em terra. E no capítulo 1 começa dizendo, vamos lá no capítulo 1, no capítulo 2, está aqui, ó. Ele vai dizer: e disse-me, filho do homem, ponte em... O que a voz disse para ele? O que o Senhor disse para ele? Ponte em pé. Foi Ezequiel que se colocou de pé? Foi Ezequiel que se colocou de pé? Ele vai dizer no versículo 12: então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé. E ele ainda continua: e ouvi o que me falava. Sabe, queridos, nós hoje vemos tantas pessoas contando que viram isso, viram aquilo, mas você não vê mais essas pessoas, sabe, voltando o seu coração para Deus. Parece que só viu, mas não conseguiu ouvir o que ele também quer falar, porque ele não quer só mostrar, ele quer falar para você o que ele está preparando, ele quer falar para você o que ele quer fazer no meio do seu povo. Ezequiel agora começa a viver algo sobrenatural, porque a voz diz para ele: filho do homem, porque primeiro ele se rendeu, primeiro ele se prostrou. Quando o homem se prostra, quando o homem se rende verdadeiramente ao sobrenatural de Deus, o Espírito coloca ele de pé. Mesmo que ele diga: eu estou fraco, eu estou abatido, mas se ele se humilhar e entender que o poder vem de Deus, a glória vem de Deus, o Espírito Santo vai colocar ele de pé. Porque a palavra de Deus diz que a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Em que lugar da tua vergonha eu vou te dar dupla honra. Sabe, eu fico feliz quando eu vejo os irmãos que se reconciliaram, quando eu vejo os irmãos que estão aqui, sabe, permanecendo, porque não é fácil servir a Deus. Quem aqui pode dizer que é fácil? Não é fácil. Não é fácil, querido. Tentação, provação, sabe, luta. Até porque Jesus já começa dizendo: aí tu vai ter aflição, aí já dói. Mas por que nós estamos aqui? Parece loucura. Sabe, aí, o pessoal pode estar assistindo e dizendo: rapaz, esse povo é doido. Então dizendo que estão sofrendo, é difícil, mas ainda estão lá. Mas a gente sabe que a eternidade vai ser só de glória. A gente sabe que depois daqui vem o sobrenatural, que a gente tanto sonha. Sabe, Jesus foi preparar a morada. Ele disse assim: quando eu preparar essa morada, eu vou vir buscar vocês, meus filhos. Eu vou buscar vocês. Sabe, e eu quero colocar aqui Ezequiel. Quando o homem, ele vive os caminhos do Senhor, quando o homem, ele vive os princípios de Deus na sua vida. Eu quero ir falar para homens e mulheres aqui que estão voltados para Deus, que decidiram viver o novo de Deus na sua vida. Sabe, tu vai passar por luta, tu vai passar por dificuldade, tu vai, como muitos pregadores falaram aqui. Sabe, essa distância aqui significa o quê? Água nos artérios, dificuldade, luta que você vai enfrentar. Glória a Deus, aleluia. Você vai enfrentar, mas eu quero te dizer que você não vai enfrentar sozinho, porque Ele vai te fazer passar por essas lutas. Ele vai te colocar na guerra, mas Ele vai fazer você passar pela guerra como vencedor. Amém, amados? Seja, Ezequiel está dizendo isso aqui, ó. Ei, Ele mediu. É Ele que diz a quantidade que eu vou aguentar, é Ele que diz a quantidade que eu vou suportar. Se você hoje está dizendo: ei, eu não garanto mais, eu não suporto mais, irmão, eu estou pensando em desistir. Ei, isso é normal, eu também às vezes penso, querido. Mas Ele está dizendo também para você hoje, nosso Deus está dizendo: ei, é eu que estou medindo.
Se tu garante 10 quilos, eu não vou colocar 10 quilos em 1 grama, não. Eu vou colocar 10 quilos porque eu sei o teu potencial. Eu sei o teu, sabe, eu sei a tua capacidade. Eu sei que você é capaz. Porque eu não te dei um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia. Ele nos coloca diante das águas. Ele nos coloca diante das dificuldades. Ele nos coloca. Sabe, às vezes até olham para nós, e às vezes talvez alguém olha para você hoje. Sabe, eu não estou aqui para tentar tentar alegrar o teu coração, ou tentar, não, querido. Eu estou aqui entregando uma palavra de Deus que é para você estar vivendo todos os dias. Porque Ele vai dizer, as pessoas elas podem te olhar e perguntar, o que Ele ainda está fazendo lá? Quantas pessoas já tentaram te frustrar? Quantas pessoas já te frustraram? Quantas pessoas já tentaram paralisar o teu ministério? Quantas pessoas já tentaram frustrar os teus sonhos? Sabe, eu não estou falando de pessoas que... Ei, deixa eu ser bem claro. Que tem nesse momento que a gente fala assim, tem gente que já pensa logo, rapaz, fulano, e para. Eu não estou falando para você lembrar do que ele fez. Estou te lembrando aqui que você como homem e mulher de Deus, você como homem e mulher de Deus, só está de pé pela misericórdia dEle. Você só está de pé pela misericórdia dEle. Porque a misericórdia de Deus é o fato de nós não sermos consumidos todos os dias. E quando Ezequiel, ele está aqui agora, ele diz, ei, ele me trouxe, me colocou aqui, e mediu 1000 côvados, e me fez passar. Ele não pediu para mim passar, ele não perguntou se eu queria passar. Porque quando nós, ei, estende algo aqui, eu quero falar, estou falando com homens e mulheres de Deus, sabe, que colocaram a mão no arado. Quem coloca a mão no arado não é apto para... Foi fraco. Quem coloca a mão no arado não é apto para olhar para trás. Por que às vezes quer olhar? Por que às vezes quer olhar? Por que às vezes quer ser a mulher de Ló? Cuidado para não virar estátua de sal, né? E ele pega aqui, ó, ei, ele não perguntou se Ezequiel queria atravessar. Ele disse, Ezequiel, tu quer dar alguns passinhos para ver se essa água sobe? Porque tem gente que está assim, irmão, olha o problema, olha a dificuldade, irmão, olha a luta. Tu quer passar por ela? Não sei, tal. Ei, querido, quer ser vencedor? Tem vencedor aqui? Levanta a mão, quem é mais que vencedor? Cuidado. Se você é mais que vencedor, vem guerra, vem luta. Ai, Senhor, me livra das lutas. Então não é vencedor, vai vencer o quê? Vai vencer a guerra do outro? O irmão venceu, aleluia, eu venci também. Ei, querido, as tuas guerras você tem que passar por elas. Para de olhar para baixo, para de, de se olhar como coitadinho. Você não é coitadinho não, você é capaz, você é vencedor. Deus te chamou para vencer. Deus não te chamou aqui para te ficar paralisado no meio do caminho, não. Sai da beira do caminho, né? Sai do solo rochoso, sai do solo espinhoso. Já estou entrando em outra coisa. Mas queridos, Ezequiel, ele diz, ele me fez, sabe, ele me deu uma ordem, ele me levou até lá. Quando ele perguntou, quando eu olhei onde é que a água estava dando, já onde? No joelho. Talvez para Ezequiel tinha acabado, mas Ezequiel olha para lá e diz assim, mas ele mediu mais 1000. Já pensou Ezequiel olhando, ele medindo mais 1000, rapaz, ele vai querer fazer eu entrar lá dentro. O negócio vai ficar complicado. Mas ele não quis saber, o homem estava medindo, porque Deus ele está medindo, ele não quer saber se você quer ou não quer, o teu propósito está de pé. Se você quer viver no teu propósito, ele não está perguntando se você quer, ele já estabeleceu o propósito para a tua vida. Ele só está dizendo para você, te posiciona, te coloca de pé, porque o meu Espírito vai entrar na tua vida e vai te fazer vencer. Porque não é a minha força, não é a minha vontade. Quando eu olho isso, eu me lembro de Paulo. Paulo vai dizer o quê? Eu, o prisioneiro do... Ele não era prisioneiro de homem. Paulo estava atrás das grades, talvez porque eu acredito porque ele queria. Porque se Paulo orasse ali, Senhor, me tira daqui, Deus tiraria ele de lá. Mas Paulo aproveitou, olha assim, eu acredito que Paulo aproveitou aquele momento ali, sabe, para escrever tudo isso que tem mudado a nossa vida. Porque ele vai dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu vivo, já não vivo mais para mim mesmo. Sabe o que ele está dizendo aí? Eu não me governo mais, eu não controlo mais a minha vida. É isso que tem frustrado muitas pessoas dentro da igreja, porque ele quer controlar a sua vida. Senhor, eu entrego a minha vida para ti, mas ele quer tomar as suas decisões. Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, mas ele quer fazer as escolhas. Senhor, eu entrego a minha família nas tuas mãos, mas ele quer ditar a regra. Como é que Deus vai fazer?
Como é que Deus vai tomar o controle? E sabe o que é interessante, amados? É que quando dá tudo errado, nós culpamos a Deus. Quando dá errado, a gente culpa a Deus. E Deus pergunta para você hoje, diz assim: tu não colocou na minha mão? Sabe, às vezes eu me vejo nessa situação, porque nós somos homens. E eu estou aqui, querido, pregando algo que Deus tem falado no meu coração, e eu quero compartilhar isso com você. Nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos estar, sabe, olhando para Jesus. Pedro, quando ele vai, Pedro olha assim, diz assim: Jesus, eu posso, se tu mesmo manda eu ir ter contigo, manda. Olha, ele não disse assim: Senhor, pergunta se eu quero ir ter contigo. Pedro já entendia o poder da autoridade, o poder da palavra. Disse: Senhor, manda eu ir, porque a tua palavra tem poder. Jesus disse o quê? Vem. O que ele fez? Ficou parado com medo? Não, ele começou, sabe? Mas chega um momento que ele começa a ficar com medo. E querido, é normal o crente ter medo. É normal o crente ter medo. Coloca isso no teu coração, sabe? Desce, vamos descer um pouco do pedestal. Vamos colocar esse coração aqui também, um pouco para funcionar. Você não é super-homem, nem é super-guio, não. Você ainda é humano. Confessa para Deus, fala: Deus, eu estou com medo. Deus, eu estou fraco. Deus, eu estou desanimado. Deus, eu estou abatido. Sabe o que ele vai fazer? Porque ele diz assim: digo fraco, eu sou forte. Porque, querido, na tua fraqueza, na tua humilhação, ele vai te levantar. Quando o nosso irmão Fernando pregou no texto de Ezequiel 37, o que ele diz lá? Olha só Ezequiel novamente sendo usado. Ezequiel pega e diz assim: ele me fez passar em volta dos ossos, até por vale. Sabe quem é que leva? É Deus. Sabe quem faz você vencer o vale e o deserto? Quem é? É Deus, querido. Para de tentar, sabe, lutar com a força dos teus braços. Maldito o homem que confia no homem. Não é confiar no outro homem, não. É que faz do seu braço a sua força. É meu, eu que consegui, eu que conquistei. Para com isso, porque quem te deu a saúde foi Deus. Quem te deu o fôlego foi Deus. Quem tem permitido que tu ainda tenha as tuas pernas é Deus. Então cuidado, querido. Entende a posição de Deus aqui. Então Ezequiel, correndo aqui, Ezequiel olha agora, água no joelho, e ele me fez passar novamente, água nos lombos. Ezequiel nadou? Ele não nadou. Mas Ezequiel contemplou a dimensão do oceano. Ezequiel, aqui não fala que ele nadou, mas ele fala assim: mas chegou o momento que ele mediu mais 1000. Mas ele também não me fez passar, né? Porque o texto aqui não manda ele passar. O texto parou. Ele diz aqui, ó, olha no último versículo, Ezequiel 47, lá no último: e mediu mais 1000, e era um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. O homem mediu mais 1000? Mediu ou não mediu? Mediu. Já estava aqui no lombo, mas aí mediu mais. Mas ele fez Ezequiel passar? Não. Quando eu estava lendo aqui, passou inúmeras coisas na minha cabeça, sabe? Inúmeras coisas. E uma delas é: Deus, ele sabe até onde você vai chegar. Deus, ele sabe até o limite que você garante chegar. Mesmo que você esteja olhando e vendo algo, sabe, uma dimensão de coisas, mas Deus, ele olha assim e diz: ei, tu tem que parar em certo nível. Não adianta tu querer correr logo, sabe, dar um salto, talvez. Ei, vai com calma, vai conforme eu vou fazer você passar. Não tenta dar um passo a mais do que eu estou pedindo para você fazer. Faz o que eu estou lhe mandando fazer. Faz o que eu já lhe ordenei fazer. Vive o propósito que você já foi designado para viver. Ezequiel viu ele medir. Ele mediu mais 1000. Mas eu vi que é águas que dão. Mas o homem não fez ele passar. Simplesmente o homem pega ele e leva para onde? Para a margem do rio novamente. Querido, quando eu olho para isso aqui, quando nós entendemos que Deus nos faz passar, sabe de que eu me lembro? Josué. Glória a Deus. Josué. Vamos lá. Abra sua Bíblia aí em Josué. Josué. Vamos lá. Está na Bíblia, né? Está aqui. Josué. Josué capítulo 1. Abre aí a tua Bíblia. Josué capítulo 1. Coloca aí, Daniel.
Josué capítulo 1 diz assim, ó: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou com Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu disse a Moisés. Verso 7: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvio nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Verso 9, e diz: não te mandei eu? Ei, olha o Senhor falando hoje para você: ei, não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ah, querido, quando o Josué agora que está contemplando algo, o próprio Deus chega com ele e diz: ei, a missão é tua, sabe? Ei, a missão é tua. Meu servo está morto, mas agora está nas tuas mãos. E agora? Esforça-te e tem bom ânimo, porque eu serei contigo por onde tu quer que andares. Queridos, quando nós entendemos quando Deus está conosco, sabe, nós não paramos, nós não olhamos para o tamanho do gigante, mas nós olhamos para o tamanho do nosso Deus. Davi chega agora, Davi está diante de um gigante, mas ele olha assim: quem é esse circunciso que não teme afrontar o exército do Deus vivo? Quando Elias está junto com aquele moço, Elias olha e diz: ei, vem cá, porque o moço olha e diz: agora nós vamos morrer, só está nós dois aqui, tem um exército. O profeta Eliseu, né? Eliseu olha para ele e diz assim: ei, calma, olha a visão de homem de Deus, olha a visão de mulher de Deus, olha a visão de profeta de Deus. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não importa o tamanho da guerra, querido, entenda algo, quero falar algo para você aqui. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da afronta, não importa o tamanho da luta, ele vai fazer você passar, ele vai fazer você vencer, ele vai fazer você, sabe, chegar do outro lado com pés enxutos. Sabe, é sobrenatural. Eu estava vendo um vídeo, né? Um vídeo interessante. Ele chega a dizer que um certo homem estava na escola explicando. Aí um aluno dele chegou e disse assim: professor, eu não acredito na Bíblia, porque quando o pessoal diz que quando o povo atravessou, ele atravessou pé enxuto. Mas, sabe, eu não acredito, porque aconteceu num tempo em que as águas elas se abaixam. Então não foi o agir de Deus, foi a ciência que, como que diz? A maré baixou e o povo passou. Então não foi o milagre de Deus. Ele disse: glória a Deus. Aquele professor olhou para ele e disse: glória a Deus. Você quem viu já esse vídeo? Ele disse: glória a Deus. Ele ficou assim: mas por quê? Porque agora ficou mais sobrenatural. Porque saber que o exército do egípcio morreu com uma água tão rasa, afogado, só aí eu já vejo o sobrenatural de Deus de uma forma tremenda. Ou seja, às vezes as pessoas, sabe, querem tentar achar um jeito para confundir, mas de todas as maneiras Deus é sobrenatural, Deus é tremendo. E quando nós vivemos isso, Josué toma agora uma missão. Josué está agora diante de um povo separado por Deus, um povo escolhido por Deus, um povo que tem vivido, sabe, coisas tremendas. Mas agora Josué está na missão de conduzir o povo à terra prometida. Você acha que não deu medo? Você acha que não dá medo no líder? Você acha que não dá medo de estar na frente de um departamento? Você acha que não dá medo de repente chegar aí e se frustrar? Ou de repente dar tudo errado? Quando às vezes a gente chega aqui em cima, tudo: mas você já canta todo dia, mas você acha que as pernas não tremem um pouco? Acha que o Gabriel não fica nervoso? Ei, mas não é porque tu fica nervoso que tu vai ficar parado. Só te coloca de pé.
Só toma posição, sabe? Te põe de pé. Ah, mas eu não tenho força. O Espírito vai entrar em você, vai te colocar de pé. Porque lá em 2 Coríntios, ele vai dizer que no capítulo 4, verso 17, ele vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. E ele vai continuar dizendo, ó: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa feita por mãos, eterna nos céus. Sabe, querido, sabe por que eu me alegro? Sabe por que eu estou aqui nessa noite? Não é porque eu sou melhor que você, não. Sabe por que esse irmão que está do teu lado, ele está aqui hoje? Não é porque ele é melhor que você, não. É porque tem um fogo aí dentro. Tem um fogo aí dentro. E eu quero profetizar que se esse fogo está apagando hoje o sacerdote, ele está tirando a cinza e colocando lenha nova, para que o fogo venha arder constantemente em cima deste altar, dentro deste altar que é você. Quando Deus chama Gideão diz assim: Senhor, eu sou o menor da casa, a minha família é a menor. Ele diz: ei, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ei, varão valoroso, o Senhor é contigo. O Senhor Jesus está levantando homens aqui, sacerdotes, e está chamando também mulheres virtuosas. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor? Sabe, você tem um valor inestimável para Deus. Nós costumamos dizer que o preço já foi pago, né? O preço já foi pago. Mas sim, nós precisamos também pagar um preço, que é o preço da renúncia, o preço da entrega do nosso coração. Ele pagou o preço da salvação, mas nós temos que pagar o preço de carregar a cruz e seguir a Ele, sem negar a Ele, todos os dias da nossa vida. E aqui, querido, Ezequiel, interessante, que quando ele chega na beira da margem do rio, ele olha aquele rio que ele contemplou, o sobrenatural, a dimensão, porque a palavra do Senhor vai dizer em 1 Coríntios, né? Vai dizer que nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração do homem penetrou aquilo que Deus preparou para os seus filhos, para aqueles que Ele ama, que o amam. Ou seja, você consegue entender isso? A dimensão daquilo que Deus tem colocado diante dos teus olhos e você não está conseguindo ver? Aquilo que Deus tem colocado diante da tua vida e você ainda não conseguiu entrar nisso? O átrio, o santuário, que o véu já foi rasgado, não tem nada que possa te impedir de chegar no Santo dos Santos, mas que por causa às vezes do orgulho, da soberba, você não consegue renunciar às tuas vontades, você não consegue renunciar ao teu eu e entrar no Santo dos Santos. Porque uma coisa eu sei, um hino foi cantado: quem já pisou no Santo dos Santos, ele não sabe viver em outro lugar. Ele pode por um momento até desistir, ele pode por um momento até desanimar, até sair, mas ele não vai permanecer lá fora, porque ele sabe que existe algo inefável para ele aqui dentro. Sabe, nós vemos pessoas vão e depois voltam. Pessoas se desanimam, não vou mais, depois está ali. Aí você diz: isso aí é um hipócrita. Não, querido, isso é um fogo que tem ali dentro. É uma chama que está ali dentro, que foi colocada não por homem, mas foi colocado por Deus. Sabe, e ele pode ir, mas ele vai voltar. Entendeu? Deus vai trazer pessoas de volta. Deus vai levantar novas pessoas, vai. Deus vai levantar um exército, vai. Mas Ele vai estar na frente, porque Ele é o general da nossa guerra. Ei, a gente costuma dizer que igreja, que isso aqui é o hospital. Isso aqui não é hospital. Uma vez eu ouvi falando, não sei quem foi que eu ouvi. Foi o Senhor? Seja a igreja é o hospital. A igreja é o hospital? Não. Né? Por quê? Quem vai no hospital? Você já foi no hospital? Quem que já foi no hospital? Estava doente. Você ficou lá? Continuou lá? Você ainda está lá no hospital? Porque se aqui for o hospital, a pessoa vai vir, só receber uma cura e vai embora. Isso aqui é um alistamento que nós estamos vivendo. Porque ele vai dizer assim: revestivos de toda a armadura de Deus. Ele está chamando o soldado: ei, aquele que milita, não se embaraça com essa vida aqui, ó. Aquele que se alistou aqui, ó, nesse exército,
ele não fica embaraçado, ele não fica pensando em dois pensamentos, ele não fica, sabe, balançado, se eu não ser, eu sou ou não sou. Ei, para com isso, eu sou servo de Deus, eu sou discípulo de Jesus, eu preciso viver, eu preciso pregar, eu preciso fazer, sabe? Mas como soldado de Cristo, ele não nos deixa ferido, porque ele fere, ele mesmo fere. Não é o diabo que te fere não, querido. Ele faz a ferida, mas ele mesmo sara. Ele mesmo mata, mas ele mesmo faz viver. Você entende agora aonde a tua vida está? Você entende, você entende aonde a tua vida foi colocada? Você não aceitou só Jesus não. Você não veio aqui na frente, ai Senhor, o meu coração é teu. Se fosse só o coração, tu pegar aqui, ai morre, que foi? Meu coração foi embora. Ei, ele quer corpo, alma, ele quer o teu espírito, ele quer completo. Não é nem corpo, alma e espírito, né, pastor? É espírito, alma e corpo. O espírito predomina na nossa vida. E quando ele chama Gideão, Gideão fica com medo. Ele diz, ei, fica com medo não, varão valoroso, mulher virtuosa, fica com medo não, Zolda. Fica com medo não, eu serei contigo. Mas sabe o que é interessante? É que a gente ainda faz prova, né? Senhor, se tu está comigo, faz isso. Eu vi uma vez até o pastor Luiz Henrique estava falando disso. Ele disse assim, Senhor, se tu está comigo mesmo, faz assim, que chova tudo em volta, mas nessa esponja aqui não amanheça molhado. No outro dia ele foi lá, estava tudo molhado em volta, e a esponja estava seca. Não satisfeito, agora faz diferente. Vamos lá, mais uma prova. Se tu está comigo, molha só a esponja e tudo fica seco. O que aconteceu? Só a esponja estava molhada, queridos. E Deus também fez a prova com ele, né? Disse, Gideão, talvez aquele cheio de gente, eita, que é muito fácil, né? Um exército grande, agora sim nós vamos lá. Gideão disse, calma, que agora é minha vez de fazer prova contigo mesmo. Minha vez, tem muita gente aí. Manda descer, manda os tímidos e covardes voltar. Voltou, ficou. Talvez Gideão já olhou assim meio suspeito, né? Disse, agora sim, Senhor. Disse, não foi 2 vezes que tu me testou? Falta a segunda. Ainda tem muita gente. Deu nó na garganta, porque testar Deus é fácil. Pedir prova de Deus é fácil. Mas Deus continua pedindo também prova de você. Tu me amas? Ei Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Ei Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele pergunta, Pedro, tu me amas? Talvez deu um nó na garganta, desceu seco, né? Pedro se lembrou das 3 vezes que ele negou Jesus. E agora Jesus está perguntando pela 3ª vez. Ele disse, rapaz, tem alguma coisa aí. Ele disse, Senhor, já agora um Pedro humilde, Senhor, tu conheces todas as coisas, tu conheces o meu coração. Quero te dizer algo, querido, Jesus conhece o teu coração. Às vezes nós tentamos viver de aparência, tentamos mostrar que nós estamos fortes, mas Jesus vai dizer para você, ele vai dizer assim, guerreiro também chora, soldado chora, soldado se dobra, soldado se humilha. Por que se humilhar? Para que o meu espírito entre em você e te coloque de pé, não pela tua força, mas pela minha força, porque em mim tu é mais que vencedor. Em mim tu vai vencer o que tu talvez não venceria com a tua força. Em mim tu vai chegar no lugar, Deus estava mostrando aqui, queridos, sabe aquele lugar que você tem sonhado? Deus ele vai te levar. Deus ele vai nos levar a lugares que nós temos sonhado, não do nosso jeito, porque Deus levanta profeta para falar conosco e dizer, não é do teu jeito, eu vou te levar da minha hora, do meu momento, no meu jeito, porque eu sou o teu Deus, eu controlo a tua vida. Do teu jeito tu vai perder o controle, mas nas minhas mãos eu vou permanecer, eu vou medir, eu vou te levar para o outro lado, eu vou te colocar aqui, tu vai contemplar um rio que aonde esse rio passar, ele vai trazer vida. As águas, se elas forem ruins na tua casa, esse rio vai chegar lá e vai mudar, vai ser águas boas. E quem beber dessa água, ele vai começar a viver. E eu vou te fazer passar no meio de um vale de ossos secos, e quando tu abrir a tua boca para profetizar, esses ossos vão voltar a ter vida, porque eu sou o Deus que faz, eu sou o Deus que restaura, eu sou o Deus que liberta. É isso que Deus fala para nós, queridos. É isso que Deus fala para mim. E é por isso que eu estou aqui.
Porque Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Não foi eu que amei Ele primeiro. Ele me amou. Antes de eu existir, antes da Inês existir, Ele já tinha sonhado com ela. Talvez Ele olhou e disse: façamos nós aquela princesa, façamos nós aquele príncipe, façamos nós aquele conquistador. E para terminar, querido, abre lá em Jó, rapidamente, bem rápido. Jó, capítulo 14. Jó 14, coloca aí, Daniel. Jó 14, 7. Queridos, eu sinto a glória de Deus aqui. Eu sinto uma paz tão grande no meu coração, por saber que eu entreguei a vida para alguém que tem todo o poder nos céus e na terra, que criou os céus e a terra. Esse Deus é tão lindo, né? Olha eu aqui, ó, o fundo, ó. Aumenta aí o fundo rapidinho. Para sempre teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Jó, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó. 9. Ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Ei, querido, tem sonhos cortados aqui? Tem sonhos frustrados? Não, irmão, não tem não. É fácil o crente dizer, né, pastor? Estou bem, está tudo bem. Enquanto às vezes lá no fundo ele sabe que ele necessita de Deus de uma forma tremenda.